A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Janaína, da IBM, sede, e estou também participando desse projeto. Projeto Elas, Mulheres que Marcaram a História. História da igreja, história de missões, história da vida cristã. E fiquei encarregada de falar de uma mulher extraordinária que está aqui comigo, doutora Bárbara Burns. A graça e a paz do Senhor. Graça e paz, Janaína. Doutora Bárbara, a senhora, uma americana, nascida na Califórnia, veio para o Brasil estudar português. Como foi esse chamado, doutora Bárbara? Bem, eu fui chamada quando eu tive 14 anos. Então, com meus 14 anos, eu fui me converti num acampamento de crianças com 9 anos. E naquela época, mesmo com 9 anos, eu pensei em ser missionária, porque eram missionários que me ganharam para Cristo. Eu morava num lugar em Arizona, nessa época, que não tinha nenhuma igreja. E esse missionário, o trabalho dele era plantar escolas dominicais. Mas uma vantagem grande que eu tive é que aquela igreja tinha alma missionária. Muito importante. É alma. Então, depois que eu fui para frente, junto com outros jovens, um casal de adultos me levaram para a casa deles e eles falaram: Bárbara, por que você foi para frente hoje à noite? Eu falei: porque Deus me chamou para ser missionário no Brasil, né? Como era uma igreja missionária, eles queriam que seus jovens fossem missionários, seus filhos fossem missionários. Então, eles investiram muito na minha vida. Os adultos investiram na minha vida, incluindo chamando atenção, me direcionando, me ajudando em muitas coisas. Entendi. E essa chegada no Brasil, quando a senhora chegou aqui no Brasil, foi para Cianorte, no Paraná, não é isso? Foi, Como é que foi quando a senhora chegou, colocou os pés aqui no Brasil? O que a senhora sentiu? Como é que estava esse coração missionário? Bem, essa é outra história. Quanto tempo vocês têm? Meia hora, né? Bem, veja bem, eu tinha tanta convicção de ser chamada para o Brasil, até a última semana antes de sair dos Estados Unidos. Aí eu comecei a ficar com medo. Quando eu despedi da família em Los Angeles, aí eu chorei. Eu entrei no avião e chorei. E eu tinha tido um Fusca. Eu gostava muito do Fusca. Então eu comprei em 64 e esse Fusca eu tive até saída dos Estados Unidos era 69. Aí eu vendi meu Fusca com muito pesar, né? Gostava muito dele. Aí eu estava com muito medo e chegamos no Rio de Janeiro. Tinha que trocar de avião no Rio e pegar um avião para São Paulo. Aí começou a dar volta em cima do Rio e eu vi milhares de Fuscas. Só tinha Fusca naquela época. Vim para o lugar certo. Não, o paraíso. Eu levei um susto, só tinha Fusca assim, e não tinha quase outro carro. Aí, então, e quando eu cheguei em São Paulo, quem estava lá para mim, eu tinha conhecido eles nos Estados Unidos, foi o Dr. Shed, que me buscou no aeroporto. Fiquei na casa deles, ele me ajudou a tirar bagagem, me ajudou a achar um lugar para morar em Campinas, né, onde eu estudei português. Aí esses foram meus primeiros dias no Brasil. De muita emoção, né? Muita novidade. Foi. E eu não sabia que Dr. Shed ia ficar famoso, né?
Sim, hoje a senhora enfatiza muito a questão da contextualização. Sim. Né? É a base de muitos de seus trabalhos, contextualização. Como foi para a senhora viver essa contextualização, essa transição? Então, a contextualização, a gente não usava esta palavra, né? Mas eu estudei com um professor no seminário nos Estados Unidos que falava muito sobre isso. Ele tinha sido missionário na Birmânia. E ele, quando ele foi a primeira vez, ele não contextualizou nada. Ele tinha uma casa bonita, tinha servos, né? Tinha muita coisa. Aí ele viu que era errado. E também a missão dele pagava os pastores birmaneses. Aí, quando os Estados Unidos entrou na recessão econômica nos anos de 30, não podia mais pagar. E esses pastores voltaram para o paganismo. Aí ele levou um choque, né? Aí ele encontrou com outros missionários da missão de Hudson Taylor. E ele viu outra maneira de fazer missões, né, contextualizando. Então, ele passou isso muito para nós. Então, quando eu cheguei no Brasil, essa foi outra longa história também, como eu cheguei em Cianorte, no fim do mundo, né, assim, faroeste do Paraná. Não tinha nem asfalto nem estrada, né, era terra. Aí eu fui lá e o Senhor me mandou lá. Ninguém me convidou para ir lá. Eu fui. Eu tinha ido lá, isso é outra história, mas eu tinha visitado lá uns britânicos que moravam lá. Então eu conheci. E quando eu orei para o Senhor me dirigir onde ir aqui no Brasil, eu senti forte desejo que era Cianorte. E eu queria vir no Nordeste, porque eu tinha amigos aqui. Aí eu falei, não é para Nordeste, não. O senhor tem certeza, né? Cianorte, muito frio lá. E tinha lá um instituto bíblico, né? O Instituto Bíblico de Cianorte, da Igreja Cristã Presbiteriana, era chamado. Aí então eu fui lá nessa cidade, eu não conheci ninguém na escola, nada. Mas eu fui morar numa casa, eu choquei todo mundo, uma solteira. Sim. Solteiras aqui no Brasil não moram sozinhas, moram com a família. E eu mobilizei, assim, com coisas simples. Eu tenho ainda aqui algumas coisas daquela época, de madeira que eu pedi para fazer. E comecei a viver lá. Meus vizinhos me ajudaram. Eu tinha uma vizinha, especialmente, ela era analfabeta, mas a mulher ela era inteligente. Então, ela me compreendia e ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou como fazer compras, ela me ensinou como fazer café, ela me ensinou como muitas comidas. Foi uma mãe. Foi! Então, eu comecei a conhecer algumas pessoas e depois de uma série de acontecimentos, eles me convidaram para ser professor. Tinha o seminário, né, era formada, então eles me convidaram, eu comecei a dar aula lá. Aí começou a sua carreira longa, né? Sim, ensino, até agora, né? Até agora, graças a Deus. E lá era vida, eu não tinha americanos, era vida brasileira, submersa, e era uma vida muito simples, né? Era um campus bonito como esse aqui, mas não tinha forro nas casas, era de madeira, sem mata junta. Vocês sabem o que é mata junta? Não tinha, eu passei 9 anos lá, né? Lá começou a missão Antioquia. Fala um pouco dessa missão, porque eu sei que foi de um evento bem drástico, né? Que ela surgiu, né? Foi. O que aconteceu que eu comecei a falar sobre... Eles não tinham missões no currículo. E esse tinha mestrado em missões. Então, eu queria dar aula de missões, eles falaram que não tinha. Ninguém tinha visão de missão lá, missões. Eu falei na igreja grande, mais ou menos, 300 membros.
Eu falei, vocês não sustentam nenhum missionário? Não, é para americanos. Aí não tinha essa ideia, né? Então, aí eles me deram 5 matérias. Imagina, eu não sou professora, eu sou enfermeira formada. Enfermeira, Nossa. não professora. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. Aí, mas eu senti que era vontade de Deus, mesmo assim. Mas morrendo de medo. Você pensa no medo, assim, os choques que eu levei para eu me tornar professora. Aí, então, eu lembrei dos meus melhores professores na minha vida. Eu tentei imitá-los, dando aula. Sim. Aí foi engraçado. Aí eles nem me convidaram para ficar. Era um teste de 2 semanas. Aí nem me convidaram para... Eles só deram 5 matérias para eu dar. Nem falaram, Bárbara, queremos convidar você, né? Nada disso. Então, eu dei essas 5 matérias e era história da igreja, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, Romanos e seitas. Certo? Então, eu ensinei missões o tempo todo. Você vai ensinar a Bíblia sem incluir missões? Não tem como. Não tem. História da igreja? Muito menos. Aí eu fui, né? Aproveitou. E no fim alguns alunos foram despertados e um desses alunos foi em 74 para Moçambique. Ele tinha sido viciado e ele foi trabalhar, foi convidado por uns americanos a trabalhar numa casa de recuperação. E aí o golpe aconteceu 4 meses depois dele chegar lá. O golpe comunista, né? Aí ele foi preso e a gente não tinha notícias dele. Então era muito chocante, muito mesmo. A gente não sabia se ele ia ser morto, estava sendo torturados, porque eles torturaram muita gente. Então ele passou 10 meses lá, e nesses 10 meses começamos a orar bastante. Porque ele era conhecido de todos nós, muito amado, né? Então a reunião aconteceu lá em Cianorte, os alunos, professores, e começamos a orar para, não só por ele, mas pelos moçambicanos, pelos comunistas, por outros. E um dia sentimos que o Senhor queria que a gente publicasse isso, né? Que começasse a pedir igrejas para orar, para ver a necessidade do mundo e tudo. Então, formamos uma organização de divulgação, de despertamento missionário, e isso nós chamamos da Missão Antioquia. Entendi. Doutora, hoje a gente vê um conceito de contextualização um pouco diferente do que foi formado no início. Não é? Uma contextualização que às vezes compromete um pouco os princípios bíblicos. Mas Sim. Eu vejo que seus trabalhos vão nessa contramão. Eles defendem justamente que os princípios precisam ser aplicados para que a contextualização seja correta. Então, esse é um assunto longo, né? Uhum. É uma matéria que eu tenho escrito muito e fazer propaganda. Eu tenho um blog Sim. na internet que é devocionários, que eu vou de Gênesis a Apocalipse. E eu falo muito sobre contextualização nesses aí. E algumas ideias erradas que tem. Então, a contextualização começou errado. Em 72, começou no Concílio Mundial de Igrejas. Então, quando eles usavam esta palavra contextualização, era que a Bíblia mudasse. A Bíblia não era absoluta para eles, né? Então, a cultura influenciava a Bíblia. Então, contextualizar era não só fazer a Bíblia relevante, mas de adaptar a cultura, né? Aí, em Lausanne, um homem pregou em Lausanne, Bayan Kato era o nome dele, é um africano, e ele falou sobre contextualização bíblica, né? Então, não era firmeza na palavra, e nós vamos levar a palavra, mas identificar e falar de forma relevante.
mas nunca mudando a palavra. Sim. Então, eu vejo contextualização assim, primeiro é identificação. Se você olha para Paulo, né, o ministério dele, ele chegava nos lugares e ele identificava com as pessoas. Ele estava com eles, ele estava conectando com eles, né, conversando, conhecendo, observando a cultura. Na Atenas ele observou tudo. Aí o que acontece? Quando ele é dado a oportunidade de falar, ele confronta eles. Isso. Logo no início. Porque essa idolatria vã, essas coisas vãs, Deus não existe nesses templos. Então ele confronta e ele leva eles então através do Evangelho para transformação. Transformação bíblica através da conversão. Então esse é o processo de contextualização. Você tem que identificar, estar com as pessoas, conhecer as pessoas, falar a língua das pessoas. Depois você tem que conscientizá-los que são pecadores. Aí então há uma transformação, você acompanha então, o discipulado acontece depois, né? Desenvolvimento da igreja, multiplicação da igreja. Essa é a contextualização. Vários fatores que têm abafado o movimento missionário. Tem o conceito da igreja missional. E a igreja missional é um conceito bom, só que, como um dos seus principais preletores fala, eles têm esquecido missões transculturais e ficaram mais envolvidos na comunidade, né? Na construção das suas próprias igrejas e no alcance social local. Então, esse eu acho, porque tem muitos povos ainda que nunca ouviram o Evangelho. Tem muitos povos necessitados. E nós não podemos esquecer. Eu sou enfermeira de saúde pública, eu trabalhei na social, muito. E sempre tenho trabalhado em favelas aqui no Brasil. Isso é uma coisa importante para mim. Mas não pode substituir o fato que as pessoas precisam do Evangelho. Eles precisam de perdão de pecado, eles precisam de transformação, precisam de vida eterna. Qual a mensagem que a senhora deixaria para a igreja para incentivar missões? A senhora olha ali, ó, naquela câmera, e dá uma mensagem para as igrejas de hoje, esses jovens que estão aí com sede de ir para o mundo. Dá uma mensagem aí para eles dizendo que missão vale a pena. A senhora é uma prova viva disso. Então, eu preguei na sua igreja há uns anos atrás. Eu me lembro a mensagem que eu trouxe lá na sua igreja. Era as razões bíblicas de fazer missões. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus. E é essencial, é central na Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, que o povo de Deus tem um papel missionário como prioridade. E Jesus, ele passou a vida preparando os discípulos, preparando, dando dica, ensinando isso, ensinando outra coisa. Aí onde ele levou eles? Para o pináculo, né? Para o topo do seu ensino. Agora vocês conhecem agora esse evangelho. Vocês sabem que eu morri, derramei meu sangue por causa do pecado, para pagar o castigo das nações, dos povos, das pessoas. Então vocês são testemunhos destas coisas. Então, ide para todo mundo e pregar o seu evangelho. Esse foi o topo do seu ensino. E é uma coisa que a igreja fez em Atos. E foi crescendo, 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 e tem acontecido todos esses anos. Então, não podemos parar ainda, porque não terminou. É verdade. Ainda tem campos brancos até aqui no Brasil. E nós, como Missão Juvep, nós já fomos para o sertão, encontramos com
pequenos povoados isolados, onde a gente fala, vocês já ouviram sobre Jesus Cristo? E falaram assim, não, Senhor, ele não mora aqui não. Entendeu? Entendi. Então, a tarefa não terminou. Não terminei. Ainda. Então, esse é meu desafio, para você entender o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus para a igreja. É isso. Doutora Bárbara, me diga, valeu a pena Tá deixar tudo lá e vir para cá, para o Brasil, abrir mão de tudo e viver para missões, porque a senhora foi forjada na missão, missionária formada dentro da missão, né, como a senhora mesmo narrou, com muitos medos, muitos sustos, muitos choques. Sim. Mas me diga, valeu a pena? Eu posso dizer com muita alegria que valeu muito a pena. Eu não mudaria nada, assim. Eu melhoraria algumas coisas, né, na minha atuação, minhas atitudes, muitas vezes, mas, gente, não tem nada melhor neste mundo de estar no centro da vontade de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Você não sabe onde vai, né? Mas, olhe, vale a pena você estar andando com Jesus na vontade dele. Amém. Gente, eu conversei com a doutora Bárbara Burns, essa mulher maravilhosa. O projeto é sobre mulheres que marcaram a história, mas em vez de eu falar sobre ela, eu preferi dar voz para ela. Doutora Bárbara, muito obrigada. Que Deus abençoe, lhe dê saúde e nos deixe com a senhora ainda por muitos anos, com tanto ensinamento para passar para a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Obrigada, viu, Janaína? Obrigada a vocês.